Fala galera, e no Internacional, a segunda-feira marcou o julgamento do zagueiro Vitão e do volante Bruno Henrique em relação às declarações do defensor após a derrota para o Corinthians, em que o Vitão chutou o balde contra a arbitragem, e também Bruno Henrique pela expulsão. Vitão acabou sendo punido, Bruno Henrique absolvido. Na sequência vamos trazer todos os detalhes. E também quero destacar uma entrevista de Taison para a RBS TV, em que ele reconhece o seu erro na sua última passagem para o Internacional e deixa as portas abertas para um eventual retorno ao estádio Beira-Rio. Tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, já é bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, Vitão, ele foi punido pelo STJD por conta daquelas declarações logo no final do jogo ali, quando até o Amazon Prime, que era o responsável pela transmissão daquela partida, ele faz ali com os jogadores, tanto é que foi punido por 2 jogos e não vai jogar contra o Vitória e também diante do Ceará no estádio Beira-Rio. E a declaração, para quem não se lembra, foi a seguinte, abre aspas, aqui tem de sempre jogar contra 12, nunca o que o Bruno Henrique fez era para segundo cartão amarelo. Colocaram aqui este árbitro borrado, que era o Paulo César Zanovelli, e será sempre assim na Neoquímica Arena. É 11 contra 12 nesta porcaria, fecha aspas. O Vitão, indignado, acabou sendo punido. Cabe recurso de efeito suspensivo, mas acredito eu que é bastante difícil dessa pena ser revertida. Para o bem do Internacional, seria importante que isso acontecesse, até porque o Vitão é o principal jogador do sistema defensivo colorado. Já o Bruno Henrique, ele foi absolvido e nem teria como ser punido, até porque o lance da expulsão foi uma falta que não aconteceu, foi de fato um equívoco da arbitragem. Nesse conteúdo também eu quero falar sobre Taison, até porque ele deu uma entrevista para a RBS TV e que chamou muito a atenção. Ele teve uma segunda passagem pelo Inter muito conturbada, teve o seu desempenho que não foi lá dos melhores e também envolvido em algumas polêmicas. Como, por exemplo, ele foi apontado o líder daquela greve dos jogadores que se recusaram a treinar por conta de atraso em pagamentos e o contrato rescindido. Logo após isso, ele fez diversas críticas ao presidente Alessandro Barcelos. Eu fiz aqui um resumo do que disse o Taison, pelo menos os tópicos principais. Sobre voltar ao Inter, Taison disse que nunca falaria não ao Internacional, porque tem grande carinho pelo clube, pelos torcedores, mas não pode ser só ele que quer voltar. As pessoas precisam me querer também. Então esse foi um resumo do que disse o Taison na resposta quando foi questionado sobre voltar ao Internacional. Sobre esta greve, citada há pouco, na verdade, sobrou para ele, porque tinha ali o fato de que ele era capitão do time, e era isso, e até perguntou para os jogadores, é isso que todos querem? Todos concordaram e falaram, nós vamos fazer porque isso e aquilo, e o Taison concordou, disse tudo bem, teve que aguentar as críticas depois, e infelizmente, e aqui já parto para o que ele falou sobre o presidente Alessandro Barcelos, depois ele falou, infelizmente falou coisas que não deveria ter falado. O presidente sabe do carinho que tem por ele, e até hoje o Alan Patrick e o Vitão são os jogadores que ele mais mantém contato dentro do grupo de jogadores. O D'Alessandro, ele garante que apesar da
a amizade entre eles faz muito tempo que não conversa com o camisa 10 colorado. Então, o Tyson pediu desculpas, reconheceu o seu erro, principalmente em relação às críticas muito pesadas, inclusive com ofensas ao presidente Alessandro Barcelos naquela oportunidade. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.